Fala galera da TV Torcedores, hoje nós temos o nosso segundo papo de velocidade e a temática é o futuro da Fórmula 1. A Fórmula 1 passa por uma de suas maiores crises, queda de audiência, perda de interesse em todo o mundo. No Brasil, não é diferente. A Globo enfrenta dificuldades em suas audiências, já cortou a transmissão dos treinos aos sábados desde o ano passado, restringindo a transmissão apenas ao Q3. E muito se discute sobre o que fazer para a Fórmula 1 voltar a ser atraente, voltar a ser interessante. Será que temos que mudar regulamento, mudar os carros? Aspectos de segurança também acabam entrando e nós vamos debater isso hoje aqui na TV Torcedores. Eu recebo hoje o líder de comunidade de automobilismo do Torcedores.com, Leonardo Marçom, o nosso colaborador Murilo Camano e Matheus Adami, nosso componente aqui da redação do Torcedores. Vamos começar com uma pergunta que eu faço para os três. O Marçom pode começar. Marçom, hoje você faria alguma alteração no regulamento da Fórmula 1, no regulamento das corridas? Sexta, sábado e domingo, GP, parada nos boxes, no regulamento em si, o que você mudaria? Bom dia pessoal, bom dia Matheus, Alan, Murilo. Na corrida necessariamente eu creio que não. Talvez o treino classificatório precise de uma reformulação. O formato Q1, Q2, Q3, a gente tem basicamente as mesmas equipes sendo eliminadas na primeira fase. A segunda fase ainda traz uma ou outra surpresa, mas eu acho que não é um regulamento que funciona. Talvez se o treino classificatório fosse mais curto, 20 minutos para que todo mundo classificasse de uma vez, em um período só. A gente tem exemplos no automobilismo nacional de categorias que fazem o qualify em 10 minutos. Né? Então talvez seja uma coisa mais dinâmica, não sei se seria vendável para as televisões, mas esportivamente falando seria melhor. Matheus. Eu concordo com o Marçom, eu acho que realmente diminuir a redução dos treinos classificatórios seria uma coisa boa, assim. Eu acho que, sei lá, seria radical demais colocar, uma bateria só, o mais rápido é o pole e daí por diante. Aquela coisa assim, bicho, você só tem uma volta, só tem uma chance. Vai lá. Não sei, poderia ser uma saída assim, talvez, aumentando competitividade. Eu acredito que sim. Quanto à corrida, eu acho que não tem muito o que fazer mesmo. Já tem tanta restrição no regulamento que talvez no meio da temporada não seria coisa para se mexer. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a corrida é o que é. Acho que é o antes da corrida que tem que ser mexido mesmo. Murilo, a Fórmula 1 já usou esse formato que o Matheus falou durante algum tempo. Durou pouco, né? Cada um dava uma volta, era uma chance e fazia ali a classificação. Você tem saudade desses sistemas ou você acha que ele é injusto porque dava uma chance só, era o tudo ou nada? Olha, eu ia comentar sobre esse sistema também. É mais curto, e só que eu acho que é mais interessante, sim. Podia, sei lá, fornecer um pneu chicletão para todo mundo. Falou, é o pneu da classificação, o pneu vai rodar 2 segundos mais rápido, uma volta para cada um, quem for mais rápido leva. É legal porque você vai ter a força mental do piloto, a diferença de aerodinâmica de equipe para equipe. Acaba sendo um pouco injusto, sim, mas eu acho que equilibra no lado mental do piloto, a preparação física, tudo. Eu acho que foi o que o Marçom falou. Pode ser que não seja viável as transmissões, mas eu acho que seria o formato ideal. A Fórmula 1, inclusive nesse ambiente de discussões, muito se fala sobre diferença entre as equipes, né? Acaba tirando um pouco do interesse. A gente tem outras categorias onde as equipes são mais parelhas, tem mais disputa. Mas me dá a impressão que essa discussão na Fórmula 1, ela sempre existe. A gente teve McLaren dominando, a gente teve Williams dominando, coisa de 30 anos atrás. Um período que as pessoas têm muito saudosismo, inclusive. O que dá para fazer hoje? A Fórmula 1 precisa de uma divisão melhor de renda. E como fazer isso? Sem prejudicar o aspecto comercial, sem prejudicar as equipes grandes e sem prejudicar a competitividade. Pelo contrário, dando mais competitividade, Leonardo. É bom a gente destacar que uma melhor distribuição de renda para as equipes, né, melhor distribuição de ganhos, além de ajudar as equipes menores, poderia atrair mais equipes. As equipes pequenas na Fórmula 1 têm algumas funções interessantes. Além de você poder lançar mais pilotos à categoria, você tem a possibilidade de aumentar o grid. Hoje o grid da Fórmula 1 é um grid de 20 carros, é um grid para a Fórmula 1 pequeno.
Então, eu não creio que a competitividade, eu não creio que uma equipe grande passe a ter problemas com a distribuição igualitária de renda para as outras equipes, até porque elas já têm mais recursos, enfim, elas têm mais capacidade de desenvolver um carro e manter o desenvolvimento do carro durante a temporada em relação às equipes menores. Mas essa melhor distribuição poderia, sim, ajudar as equipes pequenas a se manter financeiramente saudáveis durante um ano inteiro e, com o passar do tempo, colocar mais equipes no grid e lançar mais pilotos. Você acha, Matheus, que a Fórmula 1 aproveita mal a disputa, vamos dizer assim, na metade, no fundo do grid, que de repente poderia gerar emoção ali com troca de posições? Hoje em dia não tem nenhuma empatia de ter uma Marussia no grid. Antigamente a gente tinha um certo saudosismo com a Tyrrell andando mal, mas as pessoas gostavam de ver. Era Maurício Gugelmin fazendo... Então, você acha que faz falta esse tipo de coisa na Fórmula 1? É subaproveitado? Eu acho que falta muita identificação, né, Alan? Você falou da Tyrrell, né? Cara, a Tyrrell foi uma equipe tradicionalíssima, né? Então, assim, mesmo que andasse mal, mas as pessoas sabiam que ali era a Tyrrell. Hoje você tem muita troca de equipes. Se a gente fizer uma linha do tempo entre as equipes, você vai ver que a Red Bull não tem tanta identidade. Você vai ver que a Force India até 10 anos atrás praticamente não existia. Então, eu acho que para o cara mais saudosista, o cara justamente que acompanhava a Tyrrell, ele vai olhar e falar, cara, quem é Force India, quem é Red Bull, quem é Toro Rosso, quem é Marussia, quem é Caterham, quem é... Tipo, só sobra Ferrari e McLaren. Praticamente a Lotus, que não é aquela Lotus que o cara se acostumou a ver. Então, falta empatia sim, nesse sentido. E acredito que isso seja uma das causas dessa crise, né? Falta um pouco de identificação, falta, talvez a safra não seja tão boa quanto aconteceu nos anos 80, no começo dos anos 90. Eu acho que uma série de fatores, mas sem dúvida nenhuma que falta carisma um pouco para essa Fórmula 1 de hoje em dia, sim. E aí o Williams a gente pode até colocar como um parâmetro com a Tyrrell, né? Porque a Tyrrell foi uma equipe muito vencedora, e teve um período muito ruim até ser vendida e virar a BAR, né? E a Williams teve um período também muito ruim agora nos últimos anos, está se reerguendo, se reconstruindo. O que você acha que dá para mudar nesse sentido, Murilo? Olha, Alan, foi o que o Leonardo falou. Que tudo começa na divisão de custos, né? Na divisão de dinheiro, perdão. O Bernie não distribui de forma igualitária. Ano passado, quando a gente tinha 11 equipes, só 10 ganhavam o transporte. A 11ª tinha que pagar o transporte a temporada inteira. É um absurdo, né? E essa divisão errada acaba com a categoria. Você não dá chance para as equipes pequenas crescerem. O Bianchi corria na Marussia, uma vaga alugada pela Ferrari. Então, o pessoal paga, coloca as equipes grandes, paga um lugar para os seus pilotos de teste, correr nas equipes pequenas, para depois vir correr nas equipes grandes. Eu acho que está tudo errado. Até... Se eles não arrumarem isso, eu acho que a categoria pode morrer em breve. Quer complementar, Masson? Quero sim. Até em cima disso, das equipes alugarem vagas, essa semana a gente teve testes coletivos da Fórmula 1 lá na Áustria, né? E chamou a atenção o Pascal Wehrlein, que é um piloto, é o reserva da Mercedes e piloto titular da montadora no DTM, no Campeonato Alemão de Turismo. Ele participou dos 2 dias. Ele foi o mais rápido da terça-feira com a Mercedes e participou na quarta-feira pela Force India, né, que é a equipe que compra os motores da Mercedes. Então isso já dá uma base de como tem sido a Fórmula 1 nos últimos tempos. Tem até um boato, né, o Marson, você chegou a ver que ele talvez corresse pela Williams ano que vem, por ser fornecedora Mercedes também. Sim, por conta do fornecimento de motores. É uma possibilidade, com o Bottas podendo sair da equipe, né? Agora, nesse fim de semana na Áustria, a gente teve mais uma exibição de como o saudosismo é forte na Fórmula 1. Tivemos a parada dos pilotos. A gente que lida com fã de automobilismo e que é fã de automobilismo acima de tudo, porque nós escrevemos sobre automobilismo, mas somos fãs, sabemos como nós somos saudosistas. A gente não resiste a dizer que a Fórmula 1 era muito melhor nos tempos de Senna, Piquet, Prost, Mansell. O que a Fórmula 1 precisa usar, sabendo que o fã dela tem esse perfil, para se melhorar? Ela precisa olhar para o passado para tentar melhorar o futuro? Ou ela precisa romper, como vem rompendo, tradição, circuitos que não existem mais na Fórmula 1, pistas novas que chegam, como Coreia do Sul, já não está mais, mas chegou, Turquia, pistas sem identificação com os torcedores.
faz bem esse rompimento que a Fórmula 1 teve nos últimos anos, ou ela precisa olhar mais para o passado para ter um futuro melhor? Bom, eu creio que é legal olhar para o passado, mas até uma página 2. O Massa, essa semana, deu uma declaração falando que a Fórmula 1 de hoje é muito melhor do que a Fórmula 1 de 20 anos. Independente da qualidade das corridas, eu creio que seria legal a Fórmula 1 se reaproximar dos centros onde ela tem mais destaque. A gente vê na MotoGP eles fazerem muitas corridas, acho que são 4 corridas na Espanha por temporada, mais 2 na Itália. Então, eles têm um calendário lá de 19, 20 corridas, mas com algumas corridas em países que são importantes para eles. E na Fórmula 1 a gente vê justamente o contrário. A gente já há alguns anos não tem etapas na França, né? Esse ano a gente não tem o GP da Alemanha, e é possível que a Itália saia do calendário porque o circuito, enfim, julgam que é perigoso, Monza parece que não tem dinheiro para bancar o GP. Houve até essa semana, né, o pedido de Imola para revezar com o Monza o GP da Itália, a Monza negou. Enfim, a Fórmula 1 tem se afastado dos seus fãs. Financeiramente, lógico, é mais vantajoso você correr nos Emirados Árabes, correr no Bahrein, correr no... né, o Qatar não tem GP, mas seria uma opção. Mas isso afasta muito os fãs da categoria e é bem prejudicial. Pode até, a longo prazo, matar a categoria. Matheus, como é que a gente faz para o cara que se acostumou a ver Fórmula 1 com aqueles carros barulhentos, bonitos, porque ao ver a imagem daqueles carros pilotando na Áustria com imagem HD, coisa que a gente não tinha nos anos 80 e 90, dá uma sensação de que eles são muito mais bonitos dos que a gente tem hoje. Não sei se é uma opinião saudosista que eu tenho, acho que vocês devem compartilhar, mas como é que a gente faz para esse fã se sentir atraído por uma categoria que tem menos competitividade, às vezes sim, às vezes não, dá para concordar ou não com esse argumento, que a gente teve uma decisão, por exemplo, em 2008, muito emocionante. Mas como é que a gente faz para dar um pouco de emoção para esse torcedor que se acostumou a ver isso e hoje tem aí Hamilton, Rosberg com suas Mercedes bonitinhas, carros com isso muito legal, uma preocupação ambiental, mas não fazem nem o mesmo barulho daquela época. Eu acho que você tocou, Alan, em 2 pontos. Assim, primeiro é o barulho, que realmente faz falta quando você está no autódromo ali, você vê o carro passando, você quase pergunta, pô, é isso que é o Fórmula 1? Vou embora. Não sei se seria o caso, acho que não precisaria voltar para aquele motor V12 de fazer aquele barulho agudão, bacana pra caramba. Não sei, talvez os caras encontrem uma solução, combustível diferente. Enfim, saída tem, cara. Hoje a tecnologia permite os caras fazerem 1001 coisas, mas eu acho que uma coisa que seria muito legal em termos de identificação seria a pintura dos carros. E a McLaren, eu acho que é um grande estudo de caso nesse sentido. Quando a Honda entrou, ficou aquela expectativa, pô, eles vão voltar a fazer o design da caixinha de cigarro, ou vão pintar o carro de laranja, e no fim das contas eles fizeram 2 pinturas que, pelo menos para mim, ficaram muito feias as duas, tanto a mais clara quanto essa cinza escura quase preta. Eu, pelo menos, não gostei. Se fosse laranja, legal, mas se fosse a caixinha de cigarro, eu acharia mais bacana. Isso é legal, porque eu acho que você, dessa forma, você conecta com o cara que às vezes não é nem tão fã de Fórmula 1, mas ele lembra que com aquele carro o Senna ganhou, e aí ele pode ver, pô, se o Senna ganhou com um carro igual a esse, por que sei lá, o Button não pode? Então, eu não sei, eu acho que a Fórmula 1 tem um apelo visual, um apelo estético muito importante, assim, um apelo auditivo também, e os caras estão matando isso. Hoje os carros, você vê, eles são todos iguais, tipo, eu sei que a Mercedes é linda e maravilhosa, mas eu não vejo graça naqueles carros prateados, por exemplo. O barulho também, hoje é aquela... Pô, parece um carro de rua normal. Então isso, fora os aspectos financeiros, fora aspectos de correr em locais que... Rússia e Bahrein, eu acho que isso tudo contribui um pouquinho para a categoria esvaziar e perder cada vez mais a base de fãs que já foi tão grande, né? O Murilo quer acrescentar alguma coisa? Eu vou perguntar também, depois que você acrescentar, que o Marção citou a possível volta foi negada do circuito de Imola. Você aprovaria a volta desse circuito para a Fórmula 1? Com certeza, Alan. É um circuito histórico para a Fórmula 1, foi o que o Marção falou. A Fórmula 1 perdeu a identidade. Onde eles pagam, o Bernie vai, né? Foi para Emirados Árabes, foi no Bahrein, mataram Hockenheim, as longas retas no meio da floresta. O tio que foi lá, cortou a pista, ficou uma porcaria, né? Os pilotos não gostam.
Spa correu o risco de sair do calendário. Perder Monza vai ser um absurdo. A Fórmula 1 está perdendo identidade, foi o que o Marção falou e que o Matheus também falou. O apelo visual não existe mais. Antigamente a gente tinha carros com liberdade de criação, né? Pô, a Tyrrell correu com 6 rodas. A, a Lotus, os pilotos ficavam com os ombros para fora. Tudo bem, era perigoso, era um outro tempo, mas eu acho que essa liberdade de regulamento devia voltar. A Fórmula 1 devia voltar a correr as suas origens sims. E o barulho. O barulho é essencial. Eu fui, acho que foi, se não me engano, 95. Eu era criança ainda, fui na Fórmula 1. Interlagos, pô, fiquei apaixonado, cara. Pô, Fórmula 1, legal, barulhento e tal. Até 2013, os motores V8 aspirados, pô, falava alto. Tu passava, todo mundo aqui ia falar, nossa, a Fórmula 1 passou, fiquei arrepiado. Hoje a Hoje, gente. só de ouvir Pode aquele falar. barulho dos sons, a gente já. A memória remete àqueles tempos, né? Sim. A gente Era reconhece. lindo. Hoje Eu parece fui aspirador de pó, né? O pessoal fala, pô, fui na corrida de Fórmula 1, parece um aspirador de pó. A GP2 tem um barulho mais legal que a Fórmula 1. Se a É Fórmula 1 verdade, se né? cuidar, cara, eu acho que tá correndo um sério risco aí. 2017 tem esse planejamento de mudança aí. Se não pegar, eu acho que vai correr um grande risco. Bom, dentro dessa discussão de pistas, né, saída de Imola há muitos anos, as mudanças que foram feitas em Hockenheim, o aspecto da segurança é sempre a bandeira que foi levantada, né? Algumas pistas não seriam mais plausíveis de serem usadas hoje. O aspecto da segurança é o aspecto que eu queria usar para a gente encerrar nossa discussão. O que vocês acham que a Fórmula 1 precisa olhar? Afinal de contas, faz 21 anos que nós não temos mortes, mas nós temos casos que não podem ser ignorados, como, por exemplo, do Julian Bianchi, no GP do Japão do ano passado. Jules Bianchi até hoje está em coma, não sei exatamente o estado de saúde dele, as informações são muito protegidas, mas existe uma preocupação com a segurança na Fórmula 1 e o que se mais fala hoje, e que é tema de uma enquete que nós estamos publicando no Torcedores, é o cockpit fechado. É polêmico. Eu queria saber a opinião de vocês, cada um, sobre o cockpit fechado. Vocês são a favor ou contra? Marson. Bom, eu sou contra. Antes da gente entrar nesse mérito, é bom dizer que a gente não tem mortes, mas como você disse, tivemos o acidente com o Jules Bianchi, ele está em coma, com pouquíssimas informações, a gente sabe que ele está mal, mas a gente tem poucas informações do real estado dele, e a gente teve o acidente com a Maria de Vivolta, né, num teste particular. Voltando, eu sou contra a cobertura no cockpit, né? Há quem diga que o carro pode ficar até mais rápido com isso, você aumentaria ainda mais os riscos com essa cobertura, né? E cairia ainda mais na perda de identidade que a Fórmula 1 tem tido nos últimos anos. Eu sou contra, eu acho que legal, protótipos com cockpit fechado são interessantes. Está aí o FIA WEC, que não deixa mentir, tem corridas muito mais legais, inclusive com liberdade de regulamento, né, que o Murilo estava comentando. Lá no WEC você tem uma liberdade muito maior do que na Fórmula 1, mas eu creio que mudanças a esse ponto não são boas para a Fórmula 1, não seriam boas para a Fórmula 1. Eu tive no ano passado nas 6 horas de São Paulo do WEC, é um evento sensacional. Todo fã de automobilismo deveria acompanhar. Esse ano a gente não vai ter em São Paulo por causa das obras de Interlagos, mas vamos ter acho que em março do ano que vem. Não tem um ingresso caro, né? Então vale a pena o torcedor conferir, sim. Matheus, o que você acha aí sobre o cockpit fechado? Eu vou um pouco na linha do Masson, mas eu vou discordar um pouco dele. Assim, eu acho que esteticamente seria horroroso você cobrir um cockpit, né? Hoje em dia nem tanto, mas um dia capacete já foi identificação de piloto, né? Eu acho que você perderia isso, só que assim, se for para impedir acidente grave, se for para impedir morte, eu acho que está valendo pelo menos teste. Sei, na pré-temporada faz um teste com um protótipo com carro fechado. Eu acho que valeria experimentar. Por mais que ficasse feio, por mais que fosse uma coisa chocante no primeiro momento, mas eu acho que segurança é uma coisa que é fundamental, porque não adianta você deixar cada vez mais rápido, com barulho cada vez mais interessante, mas morrer um piloto por temporada, mais pilotos por temporada. Eu acho que o risco hoje já é grande o suficiente. Se a gente quer aumentar barulho, colocar um motor mais potente, um negócio ainda mais veloz, eu acho que não adianta você fazer isso, mas você não primar pela segurança do cara que está ali. Então, não sei, eu acho que
No primeiro momento eu seria contra, lógico, porque pô, ficaria feio pra caramba, mas se for para aumentar a segurança, manter os caras ali, tá valendo. Murilo, acho que esse é o balanço que tem que ser feito, né? Até onde isso pode salvar a vida de pilotos, que deve ser a prioridade número um da Fórmula 1. A segurança, como o Matheus disse, é a preocupação. Ou até onde esses riscos aumentam, como o Marson falou, o carro fica mais rápido. E algumas cenas históricas da Fórmula 1 simplesmente não existiriam se os cockpits fossem fechados. Nós não teríamos Senna com bandeira do Brasil, nós não teríamos Mansell dando tchauzinho para a câmera, entre outras, né? Gilles Villeneuve voando. Exato. É verdade. Foi o que é a linha que o Leonardo e o Matheus seguiram. Você perde identidade, sim, perde totalmente identidade. A Fórmula 1 já está com essa perda de identidade, então eu acho que poderia ser prejudicial no momento, mas colocando na balança o que o Matheus falou, se servisse para salvar uma vida, eu acho que até seria válido um teste ou um experimento aí. Ahn, eu acho que a gente teve os exemplos do Bianchi, da Maria de Villota. Esse final de semana o Alonso quase acertou a cabeça do Raikkonen, passou muito perto, né? Teve uma corrida na Austrália, se não me engano. David Coulthard ainda passou, 1 centímetro da cabeça do Alexander Wurz ainda, Red Bull e Williams. Eu acho que deveria experimentar, ver como é que vai ser a aceitação, começar nos testes de pré-temporada. Olha, usamos, o que vocês acharam? Os fãs, tem que perguntar para fã, tem que perguntar para piloto, eu acho que tem que ser tudo analisado. Se for para segurança, eu acho válido. Obrigado, pessoal. Quero agradecer a presença de Matheus Adami, Leonardo Marçom, Valeu. Murilo Camano. Valeu. Esse vídeo Valeu, faz gente. parte de um especial que o Torcedores.com publica nesta sexta-feira sobre o futuro da Fórmula 1. Os nossos colaboradores estão dando suas ideias, o que a Fórmula 1 precisa mudar para o futuro, para pensar na qualidade das corridas, na competitividade. Então a gente convida você a acompanhar esses textos e dar também a sua opinião nas caixas de comentários. Agradeço você que acompanhou esse papo de velocidade e convido a acompanhar a TV Torcedores. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu. Valeu, gente.